Joel Rocha, muito obrigado por aceitares este desafio. Um obrigado especial a nível pessoal, mas esse também, o obrigado também é da Prime Books e da Sapienta Sports. Vamos falar um pouco sobre ti. Acredito que tu tens uma história muito significativa e claramente uma mais-valia para dar a conhecer a todas as pessoas ligadas ou não ao desporto. Por isso, obrigado, Joel. Obrigado eu, Tiago, e ao Sapienta Sports por este convite, por esta oportunidade. É para mim também uma honra e uma satisfação poder estar associado quer a ti, enquanto pessoa e enquanto, neste momento, o autor de livros que eu já tive oportunidade e privilégio de ler e fazerem parte da minha biblioteca, e ao Sapienta Sports por ser uma entidade reconhecida. Portanto, para mim é também um orgulho e uma satisfação e poder contribuir com a minha história, nem boa nem má, nem que seja um exemplo ou não, mas é obviamente uma história. Sim. Obrigado, Joel. Olha, e vou logo arrancar, se calhar, com aquela questão mais complicada, que é como é que tu te caracterizas enquanto ser humano e enquanto treinador de futsal? Bem, podias ter deixado essa pergunta para depois. Não, e mantemos logo o início, arrancamos logo da melhor forma, que é para Começando por aí. Em primeiro lugar, é sempre muito difícil, qualquer pessoa, seja ela de que área ou quadrante for, autocaracterizar-se. É sempre muito difícil. Mas a verdade é que há uns anos atrás, e diria que há cerca de 10 anos atrás, comecei a ter que me conhecer muito melhor a mim próprio para depois, entretanto, poder fazer melhor aquilo que na altura fazia. E refiro-me não só à questão do ensino enquanto professor de escola, no primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, mas também, sobretudo, ao nível do treino. Porque há diferenças. É verdade que ensinamos, é verdade que partilhamos, mas há significativas diferenças. E então, há cerca desses 10 anos atrás, até por intermédio de um grupo de amigos muito restrito, não em quantidade, mas em qualidade, e através da minha mulher, começaram-me a questionar, e nós costumamos dizer que quando mais do que 2 ou 3 pessoas dizem a mesma coisa, então é porque se calhar têm razão. Então é porque se calhar temos que dar ouvidos. Então há muitos anos atrás eu comecei claramente por me tentar conhecer melhor a mim próprio. E comecei-me a conhecer para, entretanto, poder adaptar algumas coisas, melhorar, corrigir, eliminar algumas também. Eu diria que no ano de 2020, o Joel Rocha é um licenciado em Educação Física que fez o mestrado na Universidade da Beira Interior da sua cidade, que se fez homem em Castelo Branco de 2000 a 2004 e foi aí que ganhou barba. Foi aí que começou a viver sozinho, afastado dos pais. Sou filho único, a quem os pais nunca deixaram faltar, nem deixam faltar absolutamente nada. E foi de 2000 a 2004 que o Joel Rocha ganhou barba, se fez homem. E teve que se começar a preocupar com as coisas que até ali então algumas delas apareciam na mesa. Então o Joel teve que começar a fazer as coisas em casa e fora de casa e teve que, entre aspas, fazer-se à vida. E depois, mais tarde, por volta de 2003, 2004, também por aí, apareceram desafios do ponto de vista da área desportiva relacionadas ao treino. Eu sempre considero-me ainda no dia de hoje uma pessoa extremamente ativa, proativa, e que quando se depara com uma tarefa, a primeira forma que olha para a tarefa é o que é possível fazer, o que é preciso fazer para a superar ou para a alcançar. É verdade que há vários pontos de vista numa tarefa, num desempenho, num enquadramento profissional, mas há sempre uma possibilidade de se conseguir lá chegar ou de se conseguir concretizar. E sempre, fique bem claro, de acordo com princípios e valores bem definidos. Ou seja, as questões de caráter, de identidade e de personalidade, as questões de respeito pelo que fazemos e pelo enquadramento onde estamos inseridos numa determinada atividade, isso para mim é determinante. E depois sempre também com muitos fatores, muita agregação de solidariedade e nos últimos anos claramente, mas aí de forma bem vincada, uma consciencialização muito grande daquilo que é a ajuda das outras pessoas e de outras áreas de intervenção e de competência para otimizar e melhorar a minha. Se é verdade que há uns anos, quando saímos da faculdade,
nós saímos da faculdade e parecemos o Popeye e trazemos força para virar o mundo ao contrário. E essa força, por vezes, é mau emprego. É muito mau emprego, porque passamos por momentos onde essa força que nós imaginamos que temos se transforma em vaidade e arrogância, sem nós nos apercebermos que assim é. Porque afinal, nós é que, a dada altura, parecemos que somos os donos do conhecimento e do saber. E à medida que vamos crescendo, aprendendo, e quanto mais sabemos e lemos, mais temos a certeza que nada ou pouco sabíamos e nada ou pouco conhecíamos. E eu também passei por essa fase. Passei por uma fase onde parecia que tudo o que eu dizia que era lei, onde afinal parecia que tudo o que eu mexia e tocava tinha que se transformar em algo muito bom, em algo excepcional, porque sou uma pessoa e treinador extremamente exigente e que fique bem claro, eu não sou mais exigente para os outros do que sou para mim. Eu sou igualmente exigente para os outros e para aquilo que faço, como sou para mim mesmo, para a minha tarefa pessoal, para a minha profissão, para a minha paixão, para a minha família, para a minha filha, para o meu grupo de amigos. Portanto, a minha exigência não é mais para os outros do que é para mim. E nisso eu sou uma pessoa que é muito perfeccionista, no sentido de querer fazer as coisas bem, o melhor possível. E se antigamente, há mais anos atrás, eu tinha claramente para mim que para fazer bem feito tinha que ser eu a fazer, agora não deixei de ter essa convicção, mas tenho claramente a noção de que já não preciso, nem é preciso, nem é necessário fazer tudo para que seja feito, para que as coisas sejam bem feitas. E aí foi um crescimento que eu tive ao longo dos últimos anos, diria mesmo que nos últimos 6 anos foi o maior crescimento na minha intervenção, na minha personalidade, digamos assim, na minha identidade, que é o reconhecer que associar-me e ter perto de mim, ao meu lado, nem acima nem abaixo, ao meu lado, pessoas com diferentes culturas, diferentes entendimentos, diferentes perspectivas, diferentes sentimentos, diferentes personalidades, tem sido de um enriquecimento para aquilo que é as minhas tomadas de decisão, o meu contexto de intervenção, absolutamente fantástico. E hoje em dia é um pouco o oposto. Se eu antigamente fazia tudo sozinho e quase que não permitia que ninguém se aproximasse, e não, eu faço, nem que esteja até mais tarde ou demore mais dias, agora é precisamente o oposto. Eu agora quero mais gente ao pé de mim, agora sou eu que procuro mais pessoas, sou eu que lhes solicito, sou eu que lhes questiono, sou eu que as questiono para que me questionem, e de facto isso tem sido algo extremamente desafiante e aliciante dos últimos anos. E portanto eu diria que o Joel é uma pessoa consciente, é uma pessoa organizada, é um homem, um treinador, é um treinador organizado. Em casa eu não sou. A minha mulher, se aqui estivesse, dizia já, não, espera lá, não, Tiago, isso não. O Joel é organizado, é rigoroso e é muito minucioso lá no trabalho e no treino e por aí fora, como era na escola e tal, mas em casa não. Em casa deixa as sapatilhas aqui, deixa a calça ali, a camisa acolá. Já não é tanto, também vou melhorar. Não dessa organização, digamos assim. Exatamente, mas sou um treinador muito organizado, sou um treinador também informado, que procura de todas aquelas que são as nossas áreas de complementares de intervenção, um treinador que se tenta manter e procurar informado, que sou muito sedento de procurar conhecimento, muito sedento de procurar informação para traduzir em conhecimento, para que depois possa aplicar no meu contexto de intervenção. Sou alguém que não consegue estar parado, ponto final, não consigo estar parado, não consigo estar sem fazer nada. Sou alguém que está em constante procura, em constante querer saber, querer conhecer, para poder acrescentar inovação, criatividade àquilo que é a minha intervenção. Sou alguém também que procura e tem procurado nos últimos anos aperfeiçoar aquilo que são as relações pessoais, interpessoais e intrapessoais que nós temos no dia a dia, no contexto de exigência máxima. Sou alguém que dou muito valor à relação, à palavra, à conversa aberta, à conversa honesta, à conversa transparente, à conversa sem máscara. Sou uma pessoa que, como eu costumo dizer, quando me sento à mesa para conversar, comer e beber, o relógio já só bate certo duas vezes, que é ao meio-dia e à meia-noite e ao meio-dia e à meia-noite, ou seja, o relógio para. Inclusive esqueço que tenho telemóvel e já algumas vezes tive alguns problemas. Com isso. Problemas
entre aspas. Familiares, de que é, mas quando estás com os teus amigos ou quando estás aí, não esqueces de ter telemóvel. Sim, é verdade, parece que efetivamente é algo que acontece. Portanto, sou uma pessoa que também gosta de ouvir e cada vez mais gosto de ouvir, gosto muito de partilhar, gosto muito de conversar, gosto muito de abrir a porta e mostrar aquilo que faço, que fazemos, que penso, que pensamos. E sou alguém que gosta muito de ter gente por perto, gosto muito de ter gente em casa, por isso é que adoro o Natal, porque a casa fica cheia de família, porque o ambiente é festivo, porque o ambiente é emocional. Sou um treinador e uma pessoa também com uma definição bem clara daquilo que são os valores para se poder trabalhar, para se poder otimizar e chegar a resultados mais perto de ganhar, porque não vamos ganhar sempre. Claro. Sou alguém também muito consciente de que no desporto há 3 resultados possíveis e o resultado nós não o controlamos, mas o processo, aquilo que fazemos, como fazemos, quando fazemos, controlamos. Sou alguém que gosta de ter o caminho bem definido, o ponto de partida, o ponto de chegada e o caminho para lá chegar, sabendo que não é só uma reta, muito antes pelo contrário. Sou alguém que tem tentado ser equilibrado naquilo que é o equilíbrio entre o ganhar, o perder e o empatar e aquilo que está a ser feito para perceber o porquê. Sou alguém que tem tentado transferir para a minha vida pessoal e familiar este equilíbrio de emoções, de um contexto muito exigente, como deves calcular, exigente do ponto de vista mediático, exigente do ponto de vista da opinião, da crítica, do elogio fácil ou da crítica fácil. Sou alguém que convive muito bem com o elogio fácil e com a crítica feia, muito bem, não me perturba absolutamente nada. Nisso diria que não diria que é uma teimosia, mas diria que é um traço de personalidade vincado em que percebo que aquilo que fazemos não vai agradar a toda a gente, não vai satisfazer toda a gente, mas não me deixo perturbar ao ponto das opiniões serem mais divergentes ou mais convergentes. Isto porque definimos um caminho, sabemos onde é que estamos, sabemos onde é que queremos chegar e como queremos lá chegar, e considero-me que nesse aspecto tenho, digamos assim, se pode dizer, de teimosia. E sou alguém que também, afinal sou muita coisa, não é? Sou alguém que em termos de trabalho fui melhorando a minha intolerância, era há uns anos atrás mais intolerante, mais impaciente, mais impulsivo. Atenção, não estou com isto a dizer que deixei de o ser, não. Continuo a ser, por vezes, em determinados momentos, manifesta ainda essa impaciência por algumas situações que nós temos a expectativa que não acontecessem daquela forma e de vez em quando, como eu costumo dizer, ainda me para a boneca, ainda me salta a tampa. Há uns anos atrás, mais e menos racional ainda. Agora, quando me para a boneca, felizmente é muito poucas vezes, se calhar nos últimos 3 anos, nas últimas 3 épocas, digamos assim, conto pelos dedos de uma mão as vezes que isso aconteceu, mas esse crescimento também vem, ou essa maturidade também vem não só do nosso crescimento, da nossa intervenção, mas de com quem partilhamos e de com quem convivemos. E nisto engloba a estrutura, as pessoas da estrutura do staff e os jogadores. Se me para menos vezes a boneca, a responsabilidade e o mérito é dos jogadores. E disso eu não tenho a menor dúvida. E advém deste conhecimento e desta partilha, de eles perceberem que podemos conversar e que devemos conversar, sobretudo. Porque no fim, esse crescimento que não é só teu, mas que também é dos teus jogadores, é também da tua equipa técnica, é também de toda a gente que está à vossa volta. Isto está em constante evolução, em constante mudança, e essa evolução, no fundo, depois reflete esses grandes períodos. Eu diria que uma das minhas faces menos agradáveis, digamos assim, ou menos simpáticas, será claramente esse nível de exigência que por vezes leva a momentos, não direi de conflito, porque não se tratam de conflitos, apesar dos conflitos sempre existiram e vão continuar a existir uma equipa de alto rendimento, mas falamos de conflitos, não são conflitos, são situações ocasionais do ponto de vista profissional que por vezes
o líder, neste caso o treinador, neste caso eu, se não chegamos a um ponto de entendimento, há que haver uma decisão, nunca uma perspectiva de imposição, mas haver uma decisão partilhada e muitas das vezes aquela face menos agradável pode ser num contexto desses, de exigência, de tomar uma decisão com maior firmeza, com maior assertividade, mas também que fique bem claro, isso os meus jogadores sabem, quem tem trabalhado comigo nos últimos anos sabe, que eu não olho a nomes, a idades, nacionalidades, culturas, para tomar uma decisão fácil ou difícil, seja uma decisão muito difícil de fazer prevalecer um regulamento interno através de uma situação de sanção, uma coisa extrema, não olha nomes, nem idades, nem nacionalidades, assim como o contrário, de engrandecer, de valorizar, de elogiar, do ponto de vista público, alguém. E nisso sou alguém que, apesar de me considerar uma pessoa que coloca paixão naquilo que faz, muita paixão naquilo que faz, eu aí consigo ser uma pessoa também racional, diria até que às vezes fria, porque também me custa, também é difícil algumas decisões, mas são as decisões melhores para aquele contexto, para aquela situação, para aquele momento, e a verdade é que também consigo fazer essa distinção, essa gestão, hoje cada vez mais ouvida, consultada e partilhada, mas decidida sempre no final por mim, quando compete na minha área de intervenção, fique bem claro, quando é da minha área de intervenção. E, portanto, sou alguém que tem construído um caminho interessante ao olhar agora para trás. Ainda há coisa há cerca de um ano e meio, alguém que trabalhou muito próximo de mim nas modalidades me questionava qual é que tinha sido, qual é que era a minha perspectiva da minha carreira e qual é que eram os objetivos de carreira. E eu até insultei a pessoa, que eu disse, carreira, mas isso é o quê? Isso é o autocarro lá da Covilhã que passa e que os meus pais e os meus avós diziam que era a carreira que vinha. E a verdade é que depois nós olhamos para trás e dizemos assim, se calhar estamos efetivamente a construir um caminho com algumas ideias próprias, com alguma personalidade, com algum já mediatismo, com alguma preponderância. Bom, isto se calhar realmente está-se a construir aqui, tem-se construído aqui algo que eu diria bonito, e atenção que o bonito aqui não é só quando ganhamos e festejamos, claro, porque nós sabemos muito bem que no alto rendimento a linha entre o ganhar e o perder é muito ténue, é de facto ser campeão com um penalti e ser vice-campeão com um penalti. Ou seja, estamos a falar de uma distância de 6 metros, de uma relação de dois jogadores, uma bola e uma baliza. É tudo. Define eu não acredito, e já o disse, e vou dizê-lo para sempre, eu não acredito que a competência ou a incompetência de um trabalho global, de uma equipa técnica, de um plantel, dos jogadores, se possa definir competência ou incompetência por um penalti. Agora, o troféu há de ficar no museu ou no outro museu, que é na história. Mas as competências, as capacidades, as adaptabilidades, as relações que se criam e o mérito que se tem não pode ser associado apenas a quem ganha ou retirado a quem perdeu. Isso jamais. E isso não aceito de todo, porque eu continuo a defender até me manter a fazer este tipo de função de desempenho. Eu continuo a ter a plena convicção e certeza de que o resultado é consequência do que fazemos ou do que não fizemos. Ponto final. E depois vamos então fazer tudo o que podemos naquilo que controlamos, que é em termos de preparação, para que nada nos possa faltar. E então, para concluir a minha resposta, o Joel é alguém que se preocupa muito com a parte da preparação, que tenta antecipar todo o tipo de cenários. Eu estou a conversar agora contigo. Eu tento imaginar ou antecipar o que é que me possas questionar, o que é que possas querer saber, não para que te possa mentir ou enganar, mas para que possa estar minimamente preparado para aquilo que será a nossa conversa e dizer assim, ok, lembrar-me que comecei por ali, treinava 2 vezes por semana, 70 minutos, ganhava, que nem chegava a pagar gasóleo de Castelo Branco para a Covilhã, e uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram, que não há pressa para se conseguirem coisas boas e importantes.
Ou seja, não há pressa para se querer ganhar dinheiro ou muito dinheiro depressa. Não há pressa para se querer treinar uma equipa sénior depressa ou muito depressa. Não. E as coisas na minha vida, para terminar, as coisas na minha vida pessoal e profissional têm acontecido à medida que vamos caminhando com uma preocupação, que é fazer bem e muito bem aquilo que num determinado momento me compete fazer. Seja a treinar infantis, seja a ser coordenador de uma escola de formação de futebol na Covilhã, seja a treinar benjamins e juvenis, seja a ser colaborador de uma associação de futebol com as seleções distritais. Aquilo que eu sempre procurei fazer foi fazer bem e muito bem a tarefa que me estava confiada. E, aí sim, deixando de lado muitas vezes, sem nunca me ter arrependido até o dia de hoje, coisas que estão muito à mão da grande maioria dos jovens, não é? Ou seja, eu nunca fui uma pessoa de estar até altas horas da madrugada em cafés, bares ou discotecas. Obviamente que me privei por opção de algumas coisas que a vida pode proporcionar, mas repito, não me arrependo de algumas vezes ter dito não vou aí, porque estou a acabar de ver um jogo. Mas estás a ver um jogo? Estás a ver um jogo? Estamos aqui no café, vem aqui ter connosco. Não, vou acabar de ver o jogo. Mas hoje é sábado, jogaste às 4 da tarde, são agora 10h30 da noite, mas amanhã é domingo. Sim, mas eu quero ver o jogo, quero analisar o jogo, porque segunda-feira temos treino, e eu amanhã que é domingo, quero pensar o que é que vamos fazer durante a semana que vem, porque para a outra semana há um jogo. E sempre fui capaz de resistir a essas tentações em vários momentos, mas depois também, que fique bem claro, quando aparece um momento, sou alguém que gosta de aproveitar e muito bem esses momentos, mas obviamente que tive que deixar momentos desses de lado, não excluí-los, para oportunidades quando surgissem. E sempre fui uma pessoa nesse aspecto muito focada com aquilo que é o trabalho, a minha intervenção. Aquilo, no fundo, Tiago, o que é que as pessoas esperam, neste caso agora do Joel Rocha, treinador do Benfica? O que é que esperam? O que é que esperam as pessoas que comigo trabalham, o que é que esperam de mim? Quando eu estava na Desportiva do Fundão, o que é que as pessoas esperam do treinador que têm? Isto não é comparar com nada nem com ninguém. Se eu fosse contratar o Joel Rocha para treinador de um clube, de uma estrutura minha, o que é que eu queria dele? Eu queria que fosse organizado, competente, dedicado, que não tivesse hora para atender o telemóvel, que estivesse disponível, que fosse informado, que fosse possível, que seja competente, que seja eficaz na sua tarefa. E eu tenho tentado ser, digamos assim, corresponder a todos esses níveis de exigência e digo-te com total honestidade, sinto-me muito bem naquilo que faço atualmente e que tenho feito até aos dias de hoje. Muito, muito bem. No fundo, são as expectativas que as pessoas acabam por ter e lá está, é a questão de ir, no fundo, também ao encontro dessas expectativas. E como estavas a dizer, realmente tu és muita coisa, Joel, porque realmente és muita coisa. E sabes que ao longo desta nossa conversa, lembrei muitas vezes uma pessoa que tu também bem conheces, que é o professor Manuel Sérgio, que tem uma frase que diz: quem só sabe de futebol nada sabe. E eu diria que quem só sabe de futsal nada sabe. Por isso, e valorizo, e tu sabes que eu valorizo muito a pessoa que tu és, e respeito muito, e obrigado porque tu realmente já antecipaste aqui várias questões, tocaste aqui em vários pontos que eu depois, mais à frente, vou tocar ligeiramente mais. Falaste sobre o Joel. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso. Olha, uma das pessoas que para mim foi um orgulho e um privilégio impagável eu poder ter estado com ele pessoalmente e poder ter uma fotografia com ele que ainda hoje guardo religiosamente no meu telemóvel, que é o professor Manuel Sérgio. Nós, antes de sermos treinadores, antes de ser treinador, sou o homem Joel Rocha. E, portanto, eu considero, e eu digo isto no primeiro dia de todas as épocas, e eu disto não abdico e não negocio, que são os valores das pessoas. Não são os valores contratuais ou financeiros. Mas tem a ver com os valores enquanto homens, com H maiúsculo. Porque eu também já treinei feminino. E eu disto não abdico, nem vou negociar, que são ações, reações, atitudes e comportamentos. O valor, o caráter, a personalidade dos homens com quem trabalho. E porque só depois é que vêm os jogadores, o fisioterapeuta, o fisiologista, o treinador adjunto, o team manager. Mas primeiro que tudo, está a pessoa.
Porque depois a função que desempenhamos é a pessoa nela. E, portanto, a pessoa vem claramente em primeiro lugar. E só para encher de curiosidade, e depois podemos voltar a tocar nesse assunto. No primeiro ano de Benfica, a primeira reunião que eu tive quando cheguei ao clube, a primeira reunião que tivemos de início de época, a reunião teve toda a estrutura do futsal, jogadores, colaboradores, staff, diretos e indiretos. E durante 3 horas, repito, durante 3 horas, aquele dia foi exageradamente um monólogo, mas durante 3 horas eu não falei de futsal. Eu não falei de paralelas nem de diagonais. Eu não falei de ganhar, nem de perder ou de empatar. Eu falei de regras de vida coletiva, hábitos, princípios e muitos valores. Valores dos quais eu não abdico e não estou disponível para negociar. Eu posso negociar, Tiago, se treinamos de manhã, de tarde ou se não treinamos. Se vamos folgar ou não. Se vamos fazer mais uma reunião ou menos uma. Isso eu posso negociar. Agora, cumprimento de horários, respeito, solidariedade, ambição, compromisso, caráter, valores, eu não negocio. Ponto. Seja com quem for. Joel, estavas a falar há pouco do Joel, quando ganhou um pouco uma barba, digamos assim, e falando um pouco do Joel, quando ainda não tinha essa barba, como é que surgiu esta relação especial com o futsal e com o desporto? Olha, com o desporto foi desde muito cedo e começou como quase todos nós com o futebol. Eu quando tinha cerca de 10, 11 anos, os meus pais, o meu pai sobretudo, inscreveu-me num clube de futebol da cidade da Covilhã, a Associação Desportiva da Estação, que é um clube de bairro, ponto. E eu digo clube de bairro com um tom positivo e acolhedor, não com um tom de um clube pequenino, não, porque na altura, a Desportiva da Estação era o clube que mais títulos ganhava no distrital de Castelo Branco em relação às equipas de formação. A Associação Desportiva da Estação era claramente um clube de referência, não só no distrito, mas acima de tudo no distrito, para os escalões de formação. E entretanto eu fui jogar, o meu pai escreveu-me, levou-me, e eu fui jogar futebol. E eu lembro que o primeiro jogo que fiz, pela Desportiva da Estação, o meu treinador era, para tu teres uma ideia, o professor Zé Luís, que hoje em dia é o treinador adjunto da Seleção Nacional A, é o selecionador nacional para os escalões de formação de sub-21 e colabora nos quadros de formação, está nos quadros técnicos da Federação há 10 anos a esta parte. E era ele o meu treinador quando eu tinha 10, 11, 12 anos. E ele ia-me buscar a casa dos meus pais. Porque a casa dos pais do Zé Luís era e é ainda próxima da casa dos meus pais. Então ele ia-me buscar. Bom, e foi aqui que eu comecei com a parte desportiva da minha vida, que era jogar futebol na altura, eu era infantil, e o futebol era de 11, agora já é o campo é pequeno e o número de jogadores também. Então esse foi o meu primeiro contato. Bom, o que é que sucede? Eu fiz 10, 11, 12, 13, 14 anos, e cerca dos 14 anos, por volta dos meus 14 anos, os meus pares e os meus colegas de equipa na altura, já todos eles, ou a grande maioria deles, tinha dado o seu salto pubertário. E eu continuava um puto de meia tigela. Mas autenticamente um puto de meia tigela. Eu nem um pelito debaixo do braço tinha. E os meus colegas não. Os meus colegas já eram, digamos assim, já começavam a ser homens. E eu ainda era um garoto. E o que é que começou a acontecer? Isso a mim nunca me perturbou ou influenciou. Nunca. Mas, na altura, muito mais do que agora, a força e a capacidade para jogar era muito importante. Então já podes imaginar que eu era e sou, em relação ao jogo de pés, canhoto. E os canhotos, por isso é que por isso ou não, eu tenho uma predileção por canhotos. Aliás, se me falares em jogadores, eu apaixono-me quase por olhar um jogador canhoto, porque são raros, são difíceis de encontrar e é algo que é especial. E eu era canhoto. Então eu nos infantis eu era defesa esquerda, eu era lateral esquerdo. Mas à medida que fomos crescendo, eu não fui crescendo e comecei a deixar de jogar. E então da defesa esquerda, porque era pequenino e tal, então vais para médio esquerdo. Mas depois para médio esquerdo, como o lateral direito era mais forte, eu comecei a jogar junto ao treinador, ali no banco de suplentes. E à medida que fomos continuando a crescer e a evoluir nos escalões de formação, o Joel continuou a não crescer. E então eu passei de jogar nos infantis e ainda nos iniciados, para começar a ser suplente ainda nos iniciados e nos juvenis, para nos júniores, eu ou era suplente ou era não convocado. Mas há aqui uma coisa que eu hoje em dia, quando olho para trás,
eu digo assim, bom, se calhar a minha resiliência e persistência começou ali. E porquê? Tiago, eu não jogava, eu raramente era convocado, mas eu não faltava a um treino. Eu não falhei a um treino. Fosse ao sol, fosse à chuva. E atenção que na altura eram terrenos pelados. E, Exatamente. meu Deus, a bola, além de pesada, quando batia no corpo, minha Nossa Senhora, doía que Deus a manda. Meu Deus do céu. E eu nessa altura começo provavelmente a desenvolver, sem imaginar, esse traço de resiliência, de persistência e de não desistir. Não, se assumi o compromisso, agora porque não jogo, não, continuava. E Tiago, eu ia a pé para o treino. E a pé para o treino, na altura, ali na cidade da Colheita, demorava cerca de 20, 25 minutos, até porque eu fazia um caminho por uma linha de comboio. Ou seja, era um grande atalho. Eu passava pela linha do comboio até chegar ao campo da estação. No regresso, como eu era um jogador, mas que não jogava, o autocarro fazia a volta pela cidade e alguns colegas meus deixavam-os à porta de casa. Ao Joel, não. O Joel ficava a cerca de 10 minutos ainda de casa. Deixavam-me a caminho de casa de alguns colegas meus, deixavam o Joel e o Joel lá tinha que descer a rua, a chover ou não, 10 da noite, 11 da noite, e o Joel lá vinha. E tu dizes assim, então, Joel, e os teus pais não podiam ter ido buscar algumas vezes, ou até esperar ao autocarro? Claro que sim. Eu chegava à casa e minha mãe estava à janela a chorar, à espera que o Joel já tivesse chegado. E meu pai estava à espera. E eu já não me preocupava com o saco da roupa cheio de lama, tudo cheio de lama, o saco pesava o triplo, como deves imaginar. Exatamente. Mas tudo essas coisas foram fazendo, digamos assim, de mim alguém que, ok, se é para fazer, eu assumo, vou fazer até ao fim, vou ser persistente. E nunca, Tiago, mas nunca julguei alguém ou me comparei com um colega meu de o que é que ele joga, porque... Nunca. Eu estava sempre com um estado de espírito desprendido. Ter assim, estou aqui porque gosto de estar aqui. E a verdade é que eu fiz parte, sem jogar, de várias equipas que foram campeões distritais. Mas de várias. Então, quando foi na altura dos júniores, e ainda hoje acontece, havia sempre 3 substituições. Bom, nós íamos todos para aquecimento. Tiago, eu fui quase sempre o quarto a entrar. Já não entrava, porque eram só 3 substituições. E eu nunca cheguei a casa a chorar. Eu nunca cheguei a casa a dizer aos meus pais, não quero ir, não vou mais. Porquê? Não jogo. Nunca. Então, correu tudo bem? Sim, ok. Alejaste? Não, está bem. Fazia o que tinha a fazer, havia treino, o João lá estava para treinar. E o que é verdade é que o meu trajeto esportivo começou por aí. E depois, uns anos mais tarde, só fazendo aqui já um transfer, quando eu acabo a minha licenciatura na ENS, em Castelo Branco, a desportiva da estação, que ainda mantinha o mesmo presidente, fez tudo e conseguiu para que eu fosse trabalhar para lá. E então eu depois regresso ao clube como treinador dos escalões de formação e como coordenador, juntamente com um colega meu, de todos os escalões de formação. Ou seja, o puto que andou ali, sempre no seu espaço, sem chatear ninguém, sem perturbar ninguém, sem arranjar problemas com ninguém, mas que sempre foi humilde. E desculpem o termo, e desculpem isto às vezes humildade a mais também pode ser transformada em vaidade, mas alguém que foi fazendo ali o seu trajeto, a jogar, sem jogar, ali esteve. Uns anos mais tarde regressa ao clube e à casa, e não era por eu ser bonito, ou mais simpático, ou por ter jogado, ou por ter sido capitão, não. Certamente porque as pessoas acabaram por reconhecer em mim As capacidades para. e adquirindo além das pessoais, além do caráter, da personalidade. E eu regresso ao clube, para treinar benjamins, para incluir um escalão na altura de traquinas, para treinar os infantis, e depois aí começo a desenvolver o gosto pela área do treino. Entre 2000 e 2004, enquanto estou em Castelo Branco, começa-se a evidenciar outra das minhas características que eu disse há pouco, que é o quê? Eu estava em Castelo Branco, eu vivia em Castelo Branco. Castelo Branco é a 60 km da Pilha. Mas entendemos por bem, eu e os meus pais ficaram a viver lá. E eu entre 2000 e 2004, Tiago, eu não gostava, eu não conseguia ter tempo livre. E então, das duas uma, ou ia para os copos e fumava umas ganzas, ou então digo assim, não há aqui nada para fazer, vou à biblioteca, mas... Ok, começam a surgir os cursos de treinador na Associação de Futebol. Bom, eu nem quis saber se era nível 1, o que é que era preciso. Futebol. Vamos embora. Quero ir aprender. Custa X e tal. Eu vou aprender. Os meus pais
a financiar. Vai abrir um curso de nível 1 de futsal. Quero aprender. Isso é o quê? Futsal, isso é o quê? 5 jogadores? Ei, 5 jogadores dentro de um pavilhão? Tem medo de apanhar chuva? Eu quero saber. Quero aprender. Nível 2 de futebol em Castelo Branco. Eu quero aprender. Aprender e conviver. Quero saber. E foi aí que me comecei a cruzar com o professor Silveira Ramos, gente do futebol. Gente que eu, Tiago, só via na capa dos livros. Exato. E de repente, uau. Estavas ali a receber informação e conhecimento e experiências de uma forma tão em que podias tocar. Isto é top. Isto aparece o nível 2 de futsal e o Joel fez o nível 2 de futebol e o nível 2 de futsal em Castelo Branco, enquanto estudei. Mais tarde, no último ano da licenciatura, 2003-2004, nós só tínhamos estágio. E o estágio eram 2 ou 3 horas por dia. Então tempo era coisa que não me faltava. E então, antes de começar esse ano letivo, junto do nosso quadro de docentes da IESE, eu começo a perguntar, vocês conhecem algum clube aqui ou alguém onde possam querer um estagiário para eu desenvolver alguma coisa na área do treino? Se puder não ser ciclismo ou automobilismo, se puder ser com bola, muito bem. E entretanto, passado umas semanas, um professor meu, Luís Rechena, diz-me, Joel, está aqui um clube, a Carapalha, de um bairro, Castelo Branco, que está a pensar em abrir um escalão de juvenis de futsal. O que é que achas? Ok. Mas não queres saber quanto é... Não, aprovo. Ok. Até vou-te levar a falar com o presidente. Está bem. O professor Luís Crescendo levou-me a falar com o presidente da altura, da Associação Desportiva Cultural da Carapalha, que infelizmente já partiu. E ele diz-me, é o professor e tal, então tenho aqui uma equipa de juvenis, está interessado? Sim. Então, e quais são as suas condições? As minhas condições? Como assim? O que é que quer? O que é que eu quero? Mas o que é que quer do quê? Então, pronto, quanto é que quer receber? Quanto é que eu quero receber? Eu não se me puder pagar, nem tinha pensado nisso, ou se me quiser pagar. Pronto, então olha, estive aqui a fazer contas, antes posso ir ver, tenho aqui, eu posso lhe oferecer 62 euros. E eu disse-lhe assim, está bem. E quando disse aos meus pais, a minha mãe a primeira coisa que me disse foi, aceita, porque do pouco se chega ao muito. E grão a grão, enche o papo. Bom, Tiago, eu nem pensei 2 vezes. Eu disse à minha mãe, sim, mas eu já aceitei. Pronto, fizeste bem. Pronto. Olha, uma história tão curiosa quanto, eu nessa altura, como te disse, eu tinha quase o rei na barriga. Então eu todos os 15 dias ou era advertido ou era expulso do banco. Parecia um exagero. Eu olho para trás e disse, enfim, olha. E eu agora falo com colegas meus e com árbitros da altura que diziam, João, tu eras insuportável. Assim, pois era. Eu acho que era mesmo, insuportável. Tiago, chegou uma altura que eu fui multado e houve um mês, quando eu ia ele dava-me o dinheiro no envelope, quando ele ia para me pagar, ele veio com o envelope e disse, professor, olha, tem aí. E eu abri o envelope, aquilo parecia que tinham moedas. O que é isto, presidente? O que sobrou. Então, professor, isso foi o que você ficou depois de lhe ter descontado o valor das multas. Tiago, eu abri o envelope, acho que não deu para comprar uma garrafa de água. E eu digo assim, eu só disse assim, obrigado. Tiago, essa época o João não voltou a ser expulso, nem castigado, nem advertido. E eu tenho tido a felicidade e o privilégio de me ter cruzado com pessoas assim, que não precisaram de muitas palavras para me educar. Para passarem valores. E eu tenho sabido aproveitar isso. Porque a verdade é, há muitas ondas a chegar, há muitas ondas a arrebentar. Mas se tu não apanhas a onda certa, não adianta seres um bom surfista. E eu tenho sabido aproveitar as pessoas com quem tenho trabalhado e que me têm ajudado. Eu aprendi muito com um técnico de equipamentos que a Desportiva do Fundão tem. Muito. Eu aprendi muito com os presidentes que tive na Desportiva do Fundão, com os diretores, com os colaboradores, com os enfermeiros, com os jogadores, com as conversas de café depois dos jogos, com as noites que também vivemos, a conversar e a beber e a ouvir. Muito. E nunca, e continuo sem nunca desvalorizar isso. Nunca. Ouço, respeito,
Agora tu dizes-me assim, ó Tiago, então mas haverá coisas certamente menos agradáveis de ouvir. São tão agradáveis para melhorar, mas tão agradáveis. Mas qual é o problema? Nós treinadores, então, ainda por cima, parece que estamos sempre a fazer juízos de valor. Parece que estamos sempre a avaliar os outros. Então, e não nos podemos permitir que os outros nos possam avaliar e dizer, Joel, tu ali foste assim, aqui foste bem, ali foste menos bem, ali... Pronto. E o meu percurso, do ponto de vista desportivo, começa assim. Quando eu, na desportiva da estação, estou a trabalhar no futebol, a meio dessa época, recebo um telefonema de alguém que tinha sido o meu treinador nesse clube nos iniciados. Ou seja, eu deixei o professor Zé Luís, subi, e quem passou a treinar foi o professor João Paulo Matos, que, uns anos mais tarde, era coordenador técnico da Associação de Futebol Castelo Branco. E ele, a meio dessa época, liga, João, gostava de fazer um convite. Então, professor, diga, queres colaborar aqui na Associação de Futebol Castelo Branco, nas seleções distritais de futsal com o professor Zé Luís? Eu digo assim, prof, mas eu estou ligado ao futebol. Então eu treino os infantis e estou aqui na coordenação do futebol, está-me a convidar para a Associação de Futebol, para o futsal. E pá, e o Zé Luís estivemos a conversar, pá, olhamos para ti, pá, vemos aí coisas muito interessantes, pá, organizado, dedicado, e tal, pá, a gente conhece-te bem, pá, e tal. Estás interessado ou não? Deixa-me pensar um bocadinho. Tiago, eu enquanto não liguei a dizer que sim, eu não estava em público. E porquê? Eu digo assim, isto é uma oportunidade para eu continuar a aprender e a evoluir e a melhorar. Eu não posso recusar isto. Eu quero ir para aprender, eu quero ir para viver, vivenciar. Eu falei com o presidente na altura da Desportiva da Estação e o Vítor Rebordão disse, Joel, desde que não interfira no que tu fazes aqui, não vejo por que não. E aceitei. No final dessa época, então, eu já trabalhava na Desportiva da Estação do Futebol, na coordenação com um colega meu e na Associação de Futebol de Castelo Branco. Acaba essa época e o José Luís liga-me e diz, olha, vem cá à casa beber uma cerveja e comer uns tramalços. Ok, vou já, só um bocadinho. Eu chego lá à casa e ele diz-me, tenho um convite para te fazer. Eu, então, quero saber se estás disponível e interessado em vir trabalhar comigo para a Desportiva do Fundão. A equipa está na segunda divisão nacional de futsal e o objetivo é subir à primeira divisão. E eu fico assim, eu quero, mas como é que eu agora vou dizer isto à Desportiva da Estação? Porque afinal de contas, Tiago, foram eles que me deram a mão quando acabei a licenciatura. Exatamente. Sim, professor, eu vou falar com o Vítor Rebordão. Eu já falei. Já falou, e então? Não vai ser fácil. Como puto desta idade, anda a ser, entre aspas, disputado entre dois clubes. Não quero acreditar nisso, por amor de Deus. Aí eu vou falar com o presidente, Tiago. Falo com o presidente da Desportiva da Estação, com o Sr. Vítor, assim, Sr. Vítor, isto sim. Não, Joel, epá, eu dou-te mais isto, faço um contrato disto, isto, e mais aquilo, e mais aquilo. E eu, mas Sr. Vítor, isto não é uma questão de dinheiro. Até porque não sei quanto é que o fundão tem para me oferecer. Isto é uma questão de dinheiro, presidente. Mas não me leva a mal, mas eu aqui na Desportiva da Estação atualmente, não vejo como possa continuar a crescer, melhorar e aprender e evoluir. E eu quero aceitar aquele desafio para aprender e melhorar e crescer mais. Não sei quando é que eu vou. Mas Joel, eu faço aqui um contrato de trabalho, 12 meses, mais eu preciso de férias e mais, com o nosso contabilista e tal. Sim, presidente, isto não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Como é? Mas não podes ir embora e tal. Tiago, depois vem um diretor, que ainda hoje é diretor, presidente da mesa da Assembleia Geral, por quem ainda hoje tenho uma gratidão, e ele para comigo interminável, liga-me, professor, posso ir ter consigo? Sim, professor, não nos deixe, veja lá os miúdos e tal. E eu disse-lhe, doutor, não é dinheiro, e vai-me custar muito, mas eu quero ir aprender. Quero ir aprender, eu quero passar dificuldades, quero ser desafiado, quero ter dúvidas, da zona de conforto e respostas. Pronto, Tiago, aceitei o convite do Zé Luís e na Desportiva do Fundão vou para a treinador adjunto dele, acumulava como treinador de guarda-redes durante a semana e era treinador dos júniores do clube. A equipa sénior subiu à primeira divisão, onde ainda hoje se mantém. A equipa de júniores nessa altura fez um trajeto fabuloso que culminou com o primeiro título da Desportiva do Fundão para os escalões de formação.
No ano seguinte, a equipa dos juniores foi bicampeã distrital, chegou às meias finais da Taça Nacional, fomos eliminados por pouca diferença pelo Benfica, acho que foram uns 18-2 na altura, assim uma coisa. Foram 2 jogos equilibrados. Antes de começar aquilo estava equilibrado. Pronto. Mas, Tiago, foi de um enriquecimento pessoal muito grande, inigualável e que também me permitiu ter bases para que depois eu estive ali na Esportiva do Fundão 8 anos, 4 como adjunto e a acumular com cargos na formação, onde ainda também acumulei cargo com a equipa sénior feminina, esses 4 anos, essas 4 épocas. Depois, ao final dessas 4 épocas, o clube passava por grandes dificuldades financeiras e não conseguia cumprir com os acordados valores remuneratórios, e eu, nessa altura, tive que tomar uma decisão difícil, e muito difícil, muito. Mas eu não podia ter tomado, não podia, enfim. Eu não tinha capacidade para ter tomado uma decisão diferente. Qual foi? Eu disse ao Zé Luís, olha Zé, tu tens a escola, a tua mulher tem a escola, tu tens outra fonte de rendimento, eu trabalho nas AECs, na Covilhã, tu sabes que aquilo dá-me 200 euritos, nas melhores das hipóteses, às vezes vai aos 300, mas tu sabes que há meses que não recebo, e aqui o clube, tu sabes que há ano e meio que não me dá um cêntimo. Há ano e meio que não me dá um cêntimo. Tiago, ano e meio. De vez em quando 50 euros, de vez em quando 100 euros. E eu nunca deixei de fazer o que me competia em casa e no pavilhão. Eu podia estar com 37 de febre, mas eu ia. Eu só não ia se alguém me prendesse. E eu nunca abdiquei disso. E lá está, não é por valores contratuais ou dinheiro que entra na conta. E então eu disse ao Zé Luís, olha, e portanto, se o presidente não me pagar uma determinada verba até àquele dia, epá, no dia seguinte não contes mais comigo aqui. E ao Joel, não me faças isso, por favor, e tal. Não. Eu não consigo ir às compras e pagar com as vitórias ou com os empates. Eu não consigo atualmente, continuo a pedir aos meus pais ainda, eu quero ter uma vida própria, quero ter uma casa, quero comprar o meu espaço. Eu não consigo ir ao banco e pedir crédito com vitórias, ou com empates ou com derrotas, ou com a minha personalidade ou com o meu caráter. Chega. O Zé Luís falou com o presidente na altura, ele ligou-me, ó professor, vamos fazer e tal, vamos pagar e tal, pronto. E no dia que era, e fomos conversando durante esse período, e no dia que era a data limite, que neste caso era o mês de junho, quando acabava a época, no dia 1 de julho, o Joel ligou ao presidente e disse-lhe, doutor, obrigado, a partir de hoje não faço mais parte da Desportiva do Fundão. E não. Doutor, não há, volta aqui a dar. Liguei ao Zé Luís e disse-lhe isso. Leia, por favor. Zé, não tem que ser. Custa-me muito, não são 2 dias, nem 2 anos, e além de 4 anos, Tiago, foram relações pessoais intensas, muito difíceis de igualar, porque em contextos mais pequenos a proximidade e a intimidade é muito maior, e era muito maior há uns anos atrás, e ainda conseguimos acrescentar a isso resultados desportivos e sucesso desportivo. E portanto não havia nada que me pudesse tirar dali a não ser uma frieza do ponto de vista pessoal e dizer assim, eu não posso continuar aqui a ganhar 0 e a trabalhar ali nas AECs na Covilhã. O que é que acontece? Eu, durante essa última época da Desportiva do Fundão, nesses primeiros 4 anos, estive colocado em Alcabidez. Eu fui colocado num horário temporário em Alcabidez e aceitei. E já não estive apenas e somente na cidade da Covilhã e no Fundão. Aqui já comecei a concorrer em termos para todo o país. Porque eu digo assim, não dá, ok. Eu estar aqui a fazer isto, porque para quê? Para no final, obrigado. Eu vou comprar, eu quero ir almoçar fora e, olha, a conta, obrigado. Não tenho que pagar. Pois, ok. Então o que é que acontece? Eu deixo a Desportiva do Fundão e volto à casa-mãe, à casa de partida. Onde joguei, onde já tinha estado, volto à Desportiva da Estação. E volto para coordenador, juntamente com um colega meu. Fazemos a coordenação de todo o clube, cerca de 300 atletas, só futebol. E nesse ano, a Desportiva da Estação, também para me convencer a regressar e a aceitar o convite, diz-me, então olha, vamos, a equipa feminina, a equipa de futsal feminino, vem para aqui também. Disse, ok. Então a Desportiva da Estação, nesse ano, passa a ter também uma equipa sénior de futsal
neste caso, a equipa sénior feminina. E assim foi. Eu, durante esse ano, eu passava os dias na sede da Desportiva da Estação, à noite treinava a equipa feminina, e quando eram 9h30, 10 horas, ia para casa. E esse ano foi difícil em termos familiares. Eu tive claramente, e nós entretanto comprámos o nosso espaço, a nossa casa, e esse ano, como se costuma dizer, passou de serem palavras para serem atos. Eu tive a mala à porta. Tive a mala à porta. E a mala, eu vi, a mala estava fechada. Não posso dizer que estava aberta. Não, a mala estava à porta e fechada. E eu tenho que equilibrar isto. Mas sempre me foi muito difícil e eu acho que hoje a Rita já aceita, compreende, mas eu também tenho sabido gerir isso, porque sempre fui uma pessoa muito dedicada mesmo ao trabalho. Acaba essa época, eu na Desportiva da Estação, contrato de trabalho, tudo impecável, excelentes condições, relações, tudo perfeito na minha cidade. O Orlando Duarte deixa a Seleção Nacional de Futsal, o Jorge Brás assume, o Jorge Brás convida o Zé Luís para treinador adjunto, a Desportiva do Fundão fica sem treinador. Os jogadores, 2 deles ligam-me, Joel, é a ti que queremos, és tu que tens que vir para aqui, és tu que vais dar continuidade a isto. E eu, então olha, diga ao presidente que me ligue, mas que não me ligue sem primeiro ter o cheque na mão. Está bem, ele já disse. O presidente ligou-me, Tiago, e eu disse, doutor, olha, é com muito orgulho que recebo o telefonema, o contacto. Não vejo porquê ser eu que me querem de volta, quando eu me vim embora. Mas olha, eu estou disponível para conversar. Estou disponível para conversar, desde que o doutor assuma, mas mais do que assuma, o que está em falta. A pessoa não se preocupe e tal. Eu próprio vou falar aí com o Vítor Rebordão da Desportiva da Estação para resolvermos a situação. Não. Tiago, lá vai o Joel falar com o presidente da Desportiva da Estação. Presidente, o Fundão está-me a convidar para treinador principal de futsal na primeira divisão. Ei, bom Joel, outra vez, não pode ser. E tal, eu mais isto. E mais... Meu Deus do céu. Eu assim, presidente. Presidente? Vítor Rebordão. Isto não é por dinheiro. Ainda por cima ele não te pagou, tu vieste embora porque ele não te pagava, ele vai continuar sem te pagar e tal. Assim. Isto não é por dinheiro, presidente. Mas tu vieste embora por dinheiro. Pois foi. Mas isto é um desafio. Isto é... É o tal comboio que não passa 2 vezes. Tiago, e sabes que nessa altura a minha mulher e a minha mãe, sobretudo a minha mulher, foi: mas tu não vais se ele pagar. Não vou, isso é garantido. Eu só aceito se ele me pagar. E os meus pais, tu o que é que vais fazer? Vou esperar que ele me pague. Está bem. E, Tiago, isto que fique bem claro. Os 2 capitães fizeram muita força, pessoal, presencial, telefonicamente, com o presidente, para que fosse eu a ir para a Desportiva do Fundão. E tive muita gente, nem 2, nem 10, nem 20, muita gente a fazer tudo o que fosse possível para que não fosse o Joel, porque, agora vai para aqui o puto, agora vai para aqui o puto, também algum dia ele tem capacidade para dar andamento a isto vai acabar, isto vai parar ao distrital, isto vai entrar em... Por amor de Deus, muita gente a duvidar. Tiago, eu não dei ouvidos nem a uns nem a outros. Eu ouvi e geri. Misturei e decidi. Então cheguei junto do presidente da Desportiva do Fundão e disse-lhe: vamos avançar. Pronto, ok. Saca das pastas, plantéis, nomes, jogadores, entra, sai, pré-época e tal. Chama aos capitães, diz: o Joel aceitou, ok. Chama aos colaboradores, o Joel aceitou, bem-vindo outra vez de volta e não sei o quê. Tiago, e começamos a trabalhar. E nisto eu dou por mim a preparar a época de uma equipa sénior de futsal da primeira divisão da Desportiva do Fundão. Falo com o Zé Luís, vamos falando, vamos articulando ideias, coisas e tal. Isto depois de estar um ano fora. Ok? E a época começa. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
E frequentemente a Rita me perguntava: então o doutor pagou? Sim, pagou, sim, tem pago. E cá, a minha mãe então pagou? Sim, pagou. Oh, Tiago, e chega ali a outubro, novembro, Eu dava mais. que eu não pude continuar a dizer isso e acho que num almoço, acho que até foi um almoço, porque se fosse um jantar podia ser prejudicial, podia ser mais perigoso do que se fosse um almoço. E num almoço de família, eu a dada altura digo: tenho uma coisa para dizer. Então, mas o quê? Vão ser pais, vai? Não, é uma coisa que nem a Rita sabe. Então, pronto, vocês sabem que eu aceitei o convite ao Desportivo do Fundão, naquelas condições, pronto, mas eu quero que vocês saibam que até ao dia de hoje ele não me pagou nem mais um cêntimo e que o valor acordado para a presente época desportiva, ele ainda só me pagou 2 meses. O quê? Mas o que é que tu estás a dizer? E este era o ponto da situação. Este foi o ponto da situação. Tiago, eu nunca disse vou-me embora, não venho. Chegou inclusive a acontecer eu ficar a treinar no pavilhão e os dirigentes e o clube celebrarem o aniversário no hotel da cidade e o João não foi convidado. E eu fiquei lá no pavilhão. Mas esse dia saí do pavilhão a chorar. E fiz o caminho todo de Fundão Covilhã a chorar. Esse dia eu senti falta de respeito. Não pode ser. Não pode ser. Esqueceram-se de me convidar. Entretanto, em novembro, dezembro, o clube estava a entrar por um caminho que poderia ser claramente o seu eclipse. Aparece um grupo de sócios que se cuidavam, se preocupavam e acompanhavam o dia-a-dia do clube. E aparecem 4 sócios que fazem uma proposta ao presidente da altura, envolvendo a autarquia, e apresentam uma proposta que era pegar ou largar. Isto do ponto de vista do clube. Pegar ou largar. E, apesar de muitas negociações, pontos de vista diferentes, outros convergentes, aquele grupo de sócios pega no clube, agarra o clube. E salva o clube. Uma comissão de gestão. Acho que era assim, uma comissão de gestão. Nem bem o termo. E desde o dia em que agarram aquilo, Tiago, até ao dia de hoje, maio de 2020, o clube nunca mais teve 1 cêntimo de atraso, teve 1 cêntimo em falta. E desse dia para a frente, as condições foram sempre as ideais para eu trabalhar, os jogadores treinarem, cada um estar preocupado com aquilo que fazia. E onde é que isso culminou? Culminou com um trajeto que foi sustentado. A minha área de intervenção e de competência foi ganhando credibilidade e confiança das pessoas que estavam ali. Afinal, o Joel até... Afinal, assim, tu quando ganhas uma vez, quando acertas nas decisões uma vez, ok, foi sorte, os astros estavam alinhados. Mas à medida que as coisas vão, tu vais decidindo, vais propondo e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão confiando em ti. E é daí que nasce a credibilidade, o respeito, a confiança, para tu, entretanto, dizes: olha, agora quero uma cadeira de 3 pernas. E já nem perguntarem porquê. Ok. Quando, se na altura eu pedisse uma cadeira de 4 pernas e 2 apoios, mas para quê? Será que isso fica fixo? Será que a cadeira não cai? É tempo, trabalho, é respeito, é dedicação, e eu acredito que seja competência e eficácia no desempenho da ação, não é? E depois as coisas foram surgindo, foram acontecendo, que culmina, como depois já foi mais mediático, com a época em que o Desportivo do Fundão ganha a Taça de Portugal na Final Four, em que joga com o Benfica na final, e nessa época desportiva atinge a final do campeonato, eliminando na altura Leões de Porto Salvo e Benfica, chegando à final do campeonato com o Sporting, perdendo 3-1, em que o quarto jogo foi prolongamento. Ou seja, o Fundão perdeu os primeiros 2 jogos com o Sporting, na altura disputados em Carcavelos, ganha o jogo 3 no Fundão, e no jogo 4, no dia seguinte, jogo empatado ao fim dos 40 minutos, e o jogo vai a prolongamento. E essa época termina. E nesse dia em que a época terminou, estava o plantel do Fundão, as suas famílias, os seus colaboradores e o seu staff, porque já estava assim combinado, fosse qual fosse o resultado, na casa do principal responsável, comer, beber e lanchar, e não havia ninguém a chorar. Era um orgulho da época que o Fundão tinha feito, para todos. Difícil de igualar.
difícil de igualar. Vencedor da Taça de Portugal, vice-campeão nacional, para um clube daquela dimensão, difícil de igualar. E nós estamos durante a tarde, noite, todos juntos, e eu recebo uma mensagem, um SMS escrito no meu telemóvel, em que eu leio a mensagem e eu chamo a Rita e digo assim: Rita, lê lá essa mensagem. E ela leu, e ela, o que é isto? E assim, achas que isso é verdade? E ela leu outra vez, é capaz. Amanhã respondo. A mensagem era, na altura de quem era o assessor do presidente para as modalidades, o doutor Tiago Pinto, a apresentar-se, assessor do presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipeira, para as modalidades de pavilhão, e a perguntar-me se me pode ligar e contactar no sentido de eu vir a ser treinador da equipa de futsal do Benfica. Eu? Isto é verdade. Bom, Tiago, telemóvel para o bolso. Amanhã outro dia. Continuámos a comer e a beber. E eu cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi: eu vou ver se esta pessoa existe no Benfica. Deixa-me lá ver isto. Mas ao mesmo tempo digo assim: não, mas é dormir. Aí segunda-feira, Tiago, por volta das 2 e pouco da tarde, estávamos em nossa casa, eu respondo à mensagem, por escrito. E passado 5 minutos o telemóvel começa a tocar. Quando o telemóvel começa a tocar, eu digo assim para a Rita: é verdade, é capaz de estar a tocar. E ela diz-me assim: tu ainda não atendes? Para atender. Estou sim. Olá, boa tarde, João Rocha. Sim, sim, olha, fala Tiago Pinto. Sim, sim. Olha, há uma possibilidade da gente conversar e tal. Sim, como é que quer fazer? Amanhã tem disponibilidade? Sim, tenho. A que horas? Sim, pode ser de manhã, à tarde, depois do almoço. Então, 3 da tarde, no Hotel Turismo, eu vou ter consigo. Ok, amanhã, 3 da tarde. E de repente eu desligo o telemóvel e digo assim: o que é que está a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? Entretanto, o Benfica vai à Covilhã, negocia comigo durante aquela tarde, não chegamos a um entendimento. Porquê? Porque das 3 horas de conversa, 2 horas e 45 minutos foi sobre as pessoas que faziam parte do plantel, da estrutura, os jogadores, o porquê das coisas não correrem bem, o porquê das coisas correrem bem, o porquê de estarem a querer mudar e o porquê de ser o João Rocha treinador e homem, o porquê. E quando eu fiz essa questão, eles ficaram os dois tipo assim: porquê? Sim, porquê eu? Porquê eu? Eu tenho 32 anos, ou 31, tinha 31. Tenho 31 anos. Não falo com ninguém das outras equipas, não falo com treinadores de ninguém. Não é porque me dê mal, é porque é de mim, só me preocupar com os meus. Nem falo para parecer simpático, ou não falo por ser antipático. Não falo porque se tiver que falar, falo, trocamos ideias, partilhamos vídeos, jogos, ok, mas não falo com ninguém. Os meus pais têm a 4ª classe, sou filho único. Os meus pais construíram a casa que têm, tijolo a tijolo, bloco a bloco. Trabalharam os dois 30 anos em empresas de lanifícios, e quando fecharam, a minha mãe ficou a ser empregada doméstica e o meu pai foi para uma empresa que montava cortinados em casas de pessoas. Portanto, nunca sabia, não sabia o que era isto de ter empresários ou ser empresários, ou de alguém que falasse de mim, bem ou mal. Éramos numa cidade do interior, Covilhã e Fundão. Um puto que nunca tinha jogado à bola, nem nunca tinha jogado futsal. Eu nunca joguei futsal, Tiago. Nunca joguei futsal. Bom, o que é certo é que naquela tarde, 3 horas de conversa, 2h45 daquela situação, nos últimos 15 minutos o Benfica apresentou uma proposta do ponto de vista contratual, duração e dinheiro, e eu disse, a resposta que eu lhes dei foi exatamente esta, que foi: se vocês me querem tirar a casa onde vivo, os meus amigos, a minha família, o meu habitat, um clube que atualmente está organizado, regulado, à minha forma de estar, de pensar, de competir, de treinar, onde as relações são todas perfeitas, vocês vão ter que traduzir isso em qualquer coisa mais significativa do que isso, porque eu, para vestir uma camisola do Benfica, vou à Sport Zone, compro e visto. E não é isso, eu não tenho interesse nisso. Portanto, eu não estou aqui com os pés no eu Benfica. Não, eu a aceitar o desafio, eu tenho que perceber toda a sua plenitude
globalidade de contexto, tenho que perceber muito bem, para depois eu poder apresentar a minha proposta de intervenção, de gestão, de liderança, de operacionalização, vocês saberem se a aceitam ou não, para depois ser aplicada. E quando estamos a conversar, Tiago, é exatamente isso que acontece. Eles vão-me apresentando, eu vou apontando, vou registando e depois digo assim, muito bem. Então agora chegou a vez de eu me apresentar. Aquilo que tu perguntaste há pouco. E eu começo-me a apresentar. Olha, eu penso assim, faço assim, exijo assim, não aceito assim, tal. E quando acabo, os dois de forma unânime dizem: é isso que o Benfica procura, é isso que nós queremos, é essa pessoa que o Presidente viu só através de televisão e ao vivo num jogo no Pavilhão da Luz, e é você que o Presidente quer e que nós queremos para treinar o Sport Lisboa e Benfica nos próximos anos. E depois a questão do valor foi como eu te disse, não chegámos a acordo, eu até esbocei um sorriso, a sério, vocês fizeram 600 km para isso? Então olha, não. E o que é que acontece nesse dia, Tiago, nessa terça-feira? O Dr. Tiago Pinto e o Dr. Domingos Almeida Lima saem da Covilhã e regressam a Lisboa. E eu saio do Hotel Turismo, vou a casa, tomo bem, troco de roupa e vou para o Fundão, onde se realizou o jantar de final de época. Exato. E quando eu chego ao Fundão, já tenho jogadores a chorar. E jogadores a olhar de lado, e jogadores a afastar-se de mim. O que é que se está a passar aqui? E vem um diretor, chega-se ao pé de mim. Então vais-te embora, não é? Vais-te embora. Vais-te embora. Vou-me embora. O que é que está a passar? Já sabemos que estiveste a tarde toda a anunciar com o Benfica, não é? E agora, olha para isto, olha. Mas o que é que está aqui a passar? Bom, Tiago, o jantar foi um jantar que seria comemorativo, inesquecível. Depois de uma época que o Fundão ganha a Taça de Portugal e a vice-campeão nacional, o jantar acaba comigo lavado em lágrimas e quase a esconder-me debaixo da mesa, com meia dúzia de jogadores igual, onde eu digo, quando chegou a minha vez de falar, onde eu digo, meus senhores, que fique aqui bem claro, o Benfica hoje esteve reunido comigo, sim, mas eu não tenho acordo nenhum com o Benfica, tenho um acordo de palavra com o Desportivo do Fundão, e neste momento, até ao dia de hoje, não há nada mais do que isto. Porque eu, entretanto, tinha chegado a acordo com o Desportivo do Fundão. Negociação demorada, longa, mas ok. E aquilo era a verdade aquela terça-feira. Bom, criou-se ali um tal estado de espírito, que, enfim. E entretanto, essa semana chegamos a acordo com o Benfica, na quinta-feira. Na sexta-feira sou apresentado no Estádio da Luz. Passaram 6 anos e o Joel está aqui. Joel, a tua história é uma referência para todos aqueles que querem se ingrar no desporto, seja ele na vertente como treinador ou como atleta, porque passaste aqui valores muito interessantes que são transcendentes, seja que modalidade for, porque no fundo, fazem parte daquilo que tu és enquanto ser humano, e é isso que te molda e que te molda enquanto profissional. Queria te perguntar que conselhos é que tu gostavas de, no fundo, de deixar aos mais novos? Para mim, decisivo e fundamental, princípios. Princípios de que não vale tudo, não há um objetivo que se queira alcançar em que se possa deturpar o caminho, faltando ao respeito a alguém nesse caminho, ou sendo desleal a alguém nesse caminho, ou fazendo algo ilícito nesse caminho. Não. É importante nós sabermos quem somos, o que gostamos de fazer, se possível, o que queremos fazer, mas depois construir o caminho na base do respeito, da humildade, de nunca abdicar dos seus princípios e dos seus valores, de não ter pressa de alcançar ou de conseguir alguma coisa, porque a pressa pode ser inimiga das coisas bem feitas. Em Portugal há um ditado que nós usamos que depressa e bem há pouco quem, e eu tenho isso para mim claramente. Eu não tenho pressa do dia da manhã. Se tu me perguntas, o Joel Rocha, enquanto pessoa, tem saudades do futuro? Isto é uma expressão um bocado estranha. Tenho. E sabes o que é ter saudades do futuro? É dizer assim, pá, eu acho que à minha frente, eu acho que no futuro
Há coisas boas à nossa espera, à minha espera. Há coisas boas para acontecer. Tu anseias por isso, no fundo. Mas sem pressa de lá chegar. Sem pressa. Ou seja, isto é quase como estamos a dormir e a sonhar. Eu não quero ter pressa de acordar, porque senão é que eu não quero ter pressa de acordar. Não, não. Se é para dormir, é para dormir. Se é para construir o caminho, é para construir o caminho com identidade e personalidade. Que as pessoas percebam que o Joel Rocha, que treinou na Desportiva do Fundão, ou que treinou o Benfica, ou que treinou na Desportiva da Estação, continua-se a sentar à mesma mesa com as mesmas pessoas, que mudou de cidade e mudou de camisola, que está mais maduro, que está menos intolerante, menos impaciente, que se calhar está mais ouvinte do que falador, ou se calhar até não, mas quero ser mais ouvinte, e tenho feito por isso também, que cada vez mais ouve os outros, no sentido de otimizar e melhorar a minha própria intervenção naquilo que faço. Mas o conselho é sobretudo isto, que é saber muito bem aquilo que a gente quer, mas também é decisivo conhecermos a nós próprios, reconhecer as nossas qualidades, identificar e permitir que nos identifiquem as nossas dificuldades ou defeitos que nos podem impedir de chegar a algum lado, porque há traços de personalidade que nos podem impedir de continuar num determinado trajeto. Dizer assim, não, este gajo é um incompetente. Não é por incompetência nisto. Este gajo é um desorganizado de primeira. Este gajo não é nada dedicado. Traz o treino na cabeça, por exemplo. Traz o plano do jogo na cabeça. Enfim, há traços de personalidade que nos podem aproximar do caminho certo ou que nos podem afastar. E o que é que nos pode aproximar? Que isso é que é importante. Sermos organizados, termos respeito por tudo e por todos, a ganhar, a perder ou a empatar, se for no aspecto esportivo, compreender que todos estes resultados fazem parte do fenómeno, não perder confiança naquilo que é a sua forma de estar e de ser, não nos deixarmos perturbar por aquilo que vem do lado de fora. A opinião, eu costumo sempre dizer, é o elogio fácil e a crítica feia. É pá, ouçam, é para ler tudo. Querem ler? Então é para ler tudo. Ou seja, quem me faz uma estátua, quem já me construiu uma estátua, já me construiu o caixão. Mas eu não sou pessoa de levar a flor à estátua ou de levar a flor ao caixão. Não. Segue. E manter essa personalidade sem faltar ao respeito, ou ser, digamos assim, a continuar a ouvir, mas a valorizar aquilo que importa. A valorizar aquilo que importa. E acima de tudo é manter esta coluna vertebral, digamos assim, é uma expressão também muito, muito portuguesa, de nos identificarem, nos reconhecerem como alguém que, ok, o Joel estando aqui, estando acolá, está diferente, sim, está menos cabeludo, está mais careca, está mais barbudo, está mais gordo, ok, mas dizer assim, a essência da pessoa mantém-se até, olha, agora até está diferente, agora até, e mais isto, mais aquilo, pronto, muito bem, melhor ainda, e sem nos deixarmos influenciar ou perturbar por críticas, opiniões ou elogios que nos podem fazer mal, nos podem colocar num patamar irreal e que depois de repente já não tens o foco, digamos assim, e quando tu queres voltar a focar já não tens nada por onde focar. Basicamente, muito por aí. Joel, queria te perguntar, como uma última questão, qual é a história mais engraçada que tu tiveste até hoje no futsal, na tua carreira? É a carreira desportiva, não é a carreira do autocarro que apanhavas. Na carreira desportiva. Assim uma que te lembres, que certamente... A mais caricata... Não tenho. Já ouvi feedback. Eu estou igual aqui. Mas foi só agora, de repente. Aqui eu ouço-te igual, sem feedback. Estou aqui sem feedback. Vou fazer um bocado de confusão. Bom, eu vou continuar. A história mais caricata que eu me recordo já aconteceu já aqui no Benfica. Foi na minha primeira época aqui. Acho que foi na primeira época. Tenho ideia que tenha sido a primeira época. Foi na primeira época aqui. Num jogo em casa. E o jogo estava a ser transmitido pela televisão, inclusive. E durante a primeira parte,
há um determinado lance na nossa zona do meio campo defensivo, onde eu me manifesto de forma mais exuberante, projeto os braços para a frente, faço uma flexão de pernas, debruço-me ligeiramente e conforme estou a fazer este movimento de estar a falar para um jogador, eu lembro perfeitamente, inclusive que era o jogador, Bruno Pinto, o Pinto! E conforme eu estou a fazer o Pinto, a calça rasga toda atrás. Mas rasga da cintura, onde eu tinha o cinto, até quase à parte da frente, de cima a baixo. E conforme eu estou assim, ui, eu coloco-me direito, sento-me, e ali o Mário viu, 2 ou 3 jogadores viram, aperceberam-se, e eu, ui, então, eu acho que a calça se rasgou. E eles dizem, acho não, grande rasgão. E, oh meu Deus. E nisto o que é que acontece? Faltavam cerca de uns 30 segundos para o intervalo. Eu já não me levanto mais, porque eu disse, Mário, levanta-te tu. E isto no intervalo, apito, cronómetro, o som da buzina, toda a gente começa a ir, eu fico sentado, e quando já quase toda a gente tinha saído, eu peço camisolas que os nossos jogadores do banco, por vezes, levam manga comprida, e ato uma camisola, coloco uma camisola à cintura, aperto-lhe a manga aqui junto à zona do abdômen, e deixo a camisola solta para baixo. E eu estava de camisa e com calça de fato. E nisto eu coloco a camisola e aí eu vou para o balneário. E vou direto ao balneário dos jogadores. E conforme estou a entrar no balneário dos jogadores, estou para entrar, eles já lá estavam há cerca de 1 minuto ou 2, eles estavam às gargalhadas, mas às gargalhadas. E nisto eu vou entrar e já tinha pedido a um dos nossos colaboradores, vai lá ao nosso gabinete, se faz favor, e traz-me lá as calças de ganga que eu trouxe quando vim para o estádio. Traz-me lá a calça de ganga, que eu vou vestir a calça de ganga, não tem problema nenhum. E eu estou a entrar para a zona do balneário. O nosso balneário ali tem um corredor e depois à direita tem então a zona onde eles estão sentados. E conforme eu entro, eles calam-se e ficam a conter o riso e vai. Eu ando mais um bocadinho para a frente, paro, assim no meio do balneário e digo assim, está tudo bem. E eu, Tiago, eles estavam mortinhos. Mas eu digo, está tudo bem, com uma cara assim, mas está tudo bem. E eu assim, claro que é para rir, olha para esta merda, olha como eu fiquei. Bem, Tiago, estamos ali todos, 2 ou 3 minutos, mas às gargalhadas. Entretanto, eu tirei as calças, eu fiquei de boxers, e quando a calça chegou, tirei as calças de ganga, e conversávamos, tínhamos a conversar, e fomos para a segunda parte e voltámos. E dos momentos claramente mais caricatos tenho a consciência que foi esse, que ainda hoje é o dia que muitos deles presenciaram esse momento, falam, que foi quando o João rasgou as calças e chegou ao intervalo com a calça completamente rasgada. Eu diria que foi o mais caricato e é uma coisa, em relação a essa pergunta, gostava só de acrescentar o seguinte, que é, há sempre uma tentativa de quando se pergunta qual foi o melhor momento ou o pior momento, de associar a resultados. Eu vou-te ser muito sincero, Tiago. Eu não associo ao dia que fomos campeões ou ao dia que fomos vice-campeões. Porque é importante, isso é importante. Mas é o caminho que foi feito até lá que dá sentido. E o caminho, quando dá sentido, é vivido, partilhado e é de emoção. E isso é que fica para sempre. Nós temos as medalhas, temos os troféus, mas o caminho que foi feito com os jogadores, os dias bons, os dias menos bons, os dias muito bons, os inesquecíveis, é esse caminho que fica para sempre. E esse foi um momento muito caricato e que não tenho problemas nenhums em contá-lo, em partilhá-lo. Depois, entretanto, só para concluir, eu digo assim, isto se calhar chegou a casa, isto um jogo na RTP, acho que era na RTP, já não sei. Mas eu, quando o jogo acaba, vou ao telemóvel e não havia ninguém, nem comentários, nem nas redes sociais. Pronto, isto passou ao lado. Outro momento, me lembrei agora, também foi muito interessante. Foi no jogo da final de há 2 anos, em nossa casa. Faltavam cerca de 10 segundos para acabar o jogo e nós estávamos a ganhar o Sporting e a bola sai. E quando a bola sai pela linha final junto à nossa baliza, eu estava junto à linha final também. Ou seja, eu estava mais ou menos a 15 metros da zona do cronometrista. E nesse dia, não sei porquê, já sei porquê. Era eu que tinha o cartão de minutos de desconto na mão, porque o Mário Silva tinha sido advertido e estava na bancada. E então era eu que tinha o cartão do minuto de desconto na mão. E quando a bola é finalizada pelo Sporting para fora, eu estou a 15 metros da zona do cronometrista, eu começo a correr, 15 metros.
Eu começo a correr para chegar à mesa e colocar o cartão, e conforme estou a chegar à mesa e ponho o cartão, eu vou para travar e escorrego. E o Nuno Dias estava mais perto da mesa, porque o Sporting estava a atacar, e a emoção do jogo leva-nos a isso. Ou seja, o Dias estava perto da mesa e afastado da sua zona, e eu venho em corrida, ponho o cartão no início da mesa, e quando vou para travar, epá, escorrego, deslizo, e onde é que acabo? Epá, junto a ele, junto aos pés dele. E quando eu paro, ele estava assim, ele olhou, e eu assim, então nada, esquece. Bem, o Tiago, ficaram as marcas do sapato no piso, e andou lá aquelas marcas muito tempo. Então eu fiz um carrinho à mesa ao chão, e parei junto aos pés dele. Pá, olha, foi uma gargalhada do cronometrista, do terceiro árbitro, do delegado da federação, dele, do Dias, de mim, que nos rimos valentemente. Não passou pela televisão, porque se a televisão tem apanhado aquele momento, e aquele dia tinha muitas câmaras, porque era a final do playoff, se aquele momento tem sido apanhado, Tiago, bem, eu imagino o que é que as redes tinham feito, porque foi um momento do mais hilariante e caricato possível, que foi o treinador do Benfica fazer quase um take deslizante ao treinador do Sporting para pôr um minuto de desconto na mesa. Bom, isso são situações que nos ficam, obviamente. Assim. Ficam sempre. Joel, olha, agradeço-te muito esta conversa que nós tivemos, que deu para conhecer muito melhor. Intrinsecamente acabaste por passar aqui vários valores que eu acho que são muito importantes para as novas gerações e não só. E olha, só tenho uma palavra a dizer-te. Obrigado. Não, obrigado eu quer pelo convite, mas acima de tudo por algo que para mim foi extraordinário, que foi a tua capacidade de ouvir para que eu pudesse contar e partilhar uma parte importante que foi construída por mim juntamente com outras pessoas, como eu acabei por dizer, até ao dia de hoje. E eu sou muito honesto, eu tenho orgulho naquilo que temos feito, tenho orgulho em estar aqui contigo, em haver gente que possa querer ouvir uma história, e se há coisas, se há partes desta história que possam ser usadas para fins positivos, então para mim é de um privilégio e uma gratidão enormes, e o meu muito, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Joel.